Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, beleza? Bora aqui para mais um vídeo, estou arregaçando nos vídeos hoje no dia 26, né? Eu fiz um monte, inclusive estou gravando mais esse e fora da ordem, tá? Eu esqueci de avisar no vídeo anterior que eu estava gravando aqui os benditos dos vídeos dos exercícios, só que na hora eu ia falar sobre o teorema de Chebyshev, que inclusive escrevi errado, que é sem esse C, que é só S, inclusive, perdão. E eu acabei esquecendo de gravar o vídeo sobre o teorema de Chebyshev. Aí eu resolvi gravar o vídeo anterior e este outro vídeo aqui eu vou fazer só para poder demonstrar um pouco sobre o teorema de Chebyshev e a nossa regra empírica, né, em questão de distribuição, e para mostrar que não é exatamente aquela porcentagem, né, não quer dizer que não se aproxime daqueles números das regras em si, tanto de Chebyshev quanto da regra empírica, mas não é exatamente aquela mesma quantidade, ok? Mas caso vocês queiram baixar o arquivo que eu vou usar agora, está aqui no Estatística do Zuruba, tá? Aulas capítulo 3, aí tem lá o vídeo, esqueci qual que é, vai estar aqui, tá? E caso vocês queiram me dar dinheiro, tem aqui no Apoie-se. Fico muito grato caso vocês me deem alguma coisa, porque eu gosto de dinheiro. Tá bom? Então vamos lá. Eu criei aqui duas planilhas, nada de muito excepcional, tá? Com dados de altura que eu fiz um aleatório e dei meio que um gato aqui para poder ter dados simétricos e dados assimétricos, tá? Vocês podem ver que simétrico, eu tenho uma distribuição em sino e minha média é quase igual à minha mediana, né? Então eu tenho uma média de 160 e 73 e eu tenho a mediana de 161, tá? Então, tipo, é bem próximo mesmo, tá? Aqui eu tenho 78 dados, né? Eu tenho 78 linhas aqui, tanto nos meus dados assimétricos, nos simétricos, quanto nos assimétricos, tá? Vocês podem ver que o assimétrico, a minha mediana, ela tá bem acima da minha média, né? E meu desvio padrão aqui é 22 e o desvio padrão aqui é 12, né? Quase o dobro de um para outro. Vejamos aqui que quando nós estamos tratando sobre dados simétricos, a distribuição simétrica, então entra aqui a regra do 68, 95, 99,7, que é um desvio padrão eu vou ter em torno de 68% dos meus dados, dois desvios padrão eu vou ter em torno de 95% dos meus dados e três desvios padrão eu vou ter em torno de 99,7% dos meus dados, né? E quatro desvios padrão eu vou ter mais alguma coisa, cinco desvios padrões e padrões, né? Eu acho que é padrões no plural e assim por diante, tá? E no teorema de Chebyshev em torno de 75% está entre dois desvios padrão. Então vamos lá. Eu fiz aqui algumas formulinhas bem bestinhas, tá? Posso colocar um número menor ou maior e eu vou mostrar, e mostra aqui a quantidade de dados. E aqui eu fiz o bendito do valor do desvio padrão. Então o que, que é? Vocês podem ver o cálculo que aqui eu faço o quê? Eu pego este número aqui, eu pego a média, né? Neste caso aqui eu pego a média, e eu subtraio com tantas vezes o desvio padrão disso aqui. Então, uma vez 12, né? Então vai ser 160 menos 12, vai dar 148 alguma coisa, e aqui é a mesma coisa, né? Então, o que, que eu tenho? Entre 148 e 50, 148 e 5, 148 e 6 arredondando, e 172 e 9, né, de altura, eu tenho 43 registros. Aqui eu coloquei menor igual, maior igual, tá? Então, menor igual, maior igual ao menor, menor igual ao maior. Beleza? Tem que ter essas características. E veja que com um desvio padrão, um único desvio padrão, eu tenho em torno de 43. Em torno não, eu tenho 43 dados aqui. Veja que ele é uma distribuição simétrica. Então, entre o menor e o maior, da minha média, eu tenho 55% dos meus dados. Então não é exatamente os 68, são 55%. Se eu aumentar para 2 desvio padrão, por exemplo, aí eu já tenho praticamente os meus dados, praticamente todos os meus dados. É lógico que se eu tivesse uma amostragem bem maior, então estamos tratando de, sei lá, 1000
amostra, 1000 observações eu tenho aqui de altura, com toda certeza os meus dados eles tendem a partir mais para a regra empírica, né, para aquela distribuição da regra empírica, que é 68, 95, 99,7. Eu olho para baixo porque realmente o livro está aqui embaixo, tá? Eu não estou roubando não, eu realmente estou lendo aqui. E quando você está tratando do teorema de Chebyshev, quando você está tratando de um desvio padrão, você tem em torno de 75% dos dados. E quando você está tratando de três desvios padrão, desculpa, voltando, 2 desvios padrão do teorema de Chebyshev, ele fala que em torno de 75% dos dados estão ali dentro. Quando você está tratando de 3 desvios padrão, ele vai falar que é em torno de 88,9% dos dados. Agora, se você tratar de um dado assimétrico, né, eu tenho aqui dados assimétricos e um desvio padrão eu tenho em torno de 68% dos meus dados. Em torno não, eu tenho 68% dos meus dados aqui dentro. Aqui eu tenho 43, que dá 55, e com um desvio padrão eu tenho 62% dos meus dados. Eu tenho 49 aqui de todos os dados que eu tenho. Tenho mais da metade aqui no meio. Tá? Se eu colocar para 2 desvios padrão, aí ele já vai direto para 100%, porque ele vai desde o maior e ele já pega bem menor, né? Então, podem ver aqui que o menor que eu tenho é 120 e o maior que eu tenho é 89 e eu tenho um desvio padrão que se eu tiver 2 desvios padrões eu já estou diminuindo 40 centímetros, né, da minha média. Então, vai realmente para menos de 120 aqui. Aí eu já consigo obter os 100% dos meus dados. Então vocês podem ver que quando você está tratando tanto do teorema de Chebyshev quanto você está tratando da regra empírica, né, você vai ter uma aproximação daqueles números. Então, às vezes, você não tem como você ficar contando todas aquelas informações. Às vezes, você só tem a média e o desvio padrão daqueles dados que você tem. E aí, como é que você pega? Né? Então, você pode, com essas duas informações, com a média e o desvio padrão, dá para você ter mais ou menos a estimativa de quantos os dados estão ali no meio. É lógico que quando você está tratando de uma regra empírica, ela funciona somente, aqui sim, ela funciona somente em distribuições simétricas. Então, você vai pegar a média, você vai pegar a mediana, né? E você vai ver se esses dois números eles são bem aproximados. Então você pode ver aqui que é 160,7 e 161. Então são informações bem próximas. Aqui no gráfico de caixa você pode ver que o X está quase em cima da setinha mesmo, né? Ao contrário de um dado assimétrico. Assimétrico eu vou ter muitos dados, a minha mediana vai estar bem diferente da minha média, né? Você pode ver aqui em torno de, a diferença aqui é quase 14, né? 14 centímetros que eu tenho de um para outro, o que é bastante, ao contrário daqui que é quase 0,3, né? Então é a diferença bem menor de um dado simétrico para um dado assimétrico, ok? Então são esses os cuidados que vocês têm que tomar. Então, e uma última coisa antes que eu esqueça, quando você está tratando de vou só refazer a frase. Qual que é uma inferência mais forte, né? Você está tratando de regra empírica ou você está usando o teorema de Chebyshev? A regra empírica, apesar da limitação dela só funcionar em dados simétricos, ela é muito mais, ela tem uma inferência mais forte na questão da distribuição, né? De inferir que aquela faixa de dados está dentro daquela distribuição do que o teorema de Chebyshev. Okay? Porque às vezes pode ser que puxando para um lado, puxando para o outro dentro do teorema de Chebyshev, como no teorema de Chebyshev você está tratando de 2 desvios padrão, por exemplo, você está tratando mais 2 desvios padrões e menos 2 desvios padrão, então, acho que é desvios padrão, né? Então, você falar, usando o teorema de Chebyshev, você tem uma inferência mais fraca do que você usar a regra empírica. Ok? Às vezes, você não tem um dado simétrico, você não tem uma distribuição simétrica e você vai ter que usar o teorema de Chebyshev, porque você sabe que ele está pendendo para a direita ou está pendendo para a esquerda de uma forma muito forte. Então, a regra empírica, ela não
funciona para você saber aonde que está concentrado, onde estão concentrados os seus dados. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre dados simétricos e dados assimétricos e tenham entendido a diferença entre a regra empírica e o teorema de Chebyshev. Com toda certeza, se você colocar mais dados aqui e aumentar a quantidade de observações, os teoremas, né, tanto de Chebyshev quanto a regra empírica, vai chegar naquela porcentagem. Beleza, meus amores? Naquela porcentagem de distribuição. É isso daí. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. E é isso aí, meus queridos. Beijos na bunda, até mais. E agora eu posso fazer o último vídeo dos exercícios. Fui!